O foco agora é o papel das instituições do Sistema Nacional de Fomento na criação de instrumentos de financiamento para impulsionar o desempenho das micro, pequenas e médias empresas no Brasil. Para este relevante debate, convidamos Márcia Maia, presidente da AGN, Diogo Hilário, superintendente do Banco de Brasília, André Godoy, diretor da FINEP, Luciano Ribeiro, superintendente do Centro Cooperativo Sicob, Bruno Pena de Souza, diretor do BNB, e Caetano Mintilo, coordenador de capitalização e serviços financeiros do SEBRAE. Bom, para moderar essa nossa conversa, ele que é professor da FGV, Francisco Gaetani. Professor, a palavra é sua. Bom, pessoal, boa tarde a todos e todas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Um evento tão importante, num momento do país tão relevante. E uma temática que nos desafia historicamente. Eu me recordo, quando estive numa missão de cooperação na Suécia, visitei a agência de inovação sueca e perguntei sobre financiamento às grandes empresas suecas, que são multinacionais globalmente muito atuantes. E me disseram o seguinte: nós só apoiamos as pequenas e microempresas, as grandes não precisam. E é com essa provocação que eu queria começar as nossas discussões aqui hoje, passando a palavra para Márcia Maia, presidente da AGN. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria, inicialmente, de cumprimentar a todos dessa mesa e cumprimentar especialmente a BDE, no nome da presidente, da primeira presidente mulher, Janete, que está aqui conosco, né? E aproveitando para parabenizar a BDE por este fórum, por mais este fórum com essa temática tão importante. Eu vou aqui tentar aproveitar bem os 7 minutinhos, né, que nós temos, iniciando para falar principalmente do fomento ao microcrédito no Brasil, mais especialmente no Rio Grande do Norte, onde está localizada a agência de fomento, né, que eu presido, no momento também a primeira mulher a presidir a agência de fomento. Eu gostaria de colocar aqui para vocês as nossas experiências em relação a esse programa que nós temos na AGN, que é o programa do microcrédito do empreendedor potiguar, o programa mais forte que nós temos lá na agência de fomento, começando a destacar aquilo que nós conseguimos fazer nesses 3 anos de gestão. Primeiro, colocar aqui a importância da democratização do crédito, do acesso ao crédito. Quando chegamos na AGN, nós só tínhamos 3 linhas convencionais atendendo aos segmentos do comércio, indústria e serviços. O que nós fizemos? Nós procuramos democratizar o acesso ao crédito para segmentos que nunca tinham tido acesso, como, por exemplo, o segmento da agricultura familiar, da pesca artesanal, da economia solidária, do artesanato, da cultura, do turismo, dentre outras linhas que nós criamos, como também o Crédito Jovem, que é o crédito para o jovem empreendedor. Eu gostaria aqui de destacar alguns aspectos, até para que a gente possa melhor aproveitar o tempo, dessas 2 linhas que nós criamos para atender a agricultura familiar e a pesca artesanal no Rio Grande do Norte. Primeiro, dizer que nós construímos uma linha ouvindo o segmento. Nós ouvimos o agricultor, a agricultora, nós ouvimos as cooperativas de agricultura familiar, nós ouvimos a secretaria que foi criada na gestão da governadora, professora Fátima Bezerra, Secretaria de Agricultura Familiar, que trabalha conosco de forma integrada. Então, ouvindo todos esses atores, nós conseguimos construir uma linha de crédito, de microcrédito para a agricultura familiar, que pudesse atender às necessidades dessa política pública, porque realmente é uma política pública direcionada a esse segmento. E aí nós nos preocupamos com todo o círculo virtuoso, não é, da política pública, que começa na produção, tendo assistência técnica da EMATEC, que é um órgão de assistência rural técnica, e também da própria SEDRAF, a secretaria que foi criada. E, além da produção, o acesso ao crédito através da Agência de Fomento do Rio Grande do Norte e a comercialização, que é justamente o escoamento da produção, que é garantido uma parte dessa comercialização pelo próprio Estado, quando aprovou uma lei que garante o percentual das compras públicas
públicas para esses produtos que vêm da origem da agricultura familiar, através da alimentação dos hospitais, das escolas, dos restaurantes populares e assim por diante. E é importante colocar também que em todas essas linhas de crédito, como a agricultura familiar e a pesca, nós estamos também atentos aos ODS, a partir do momento que nós conseguimos atender o combate à pobreza rural, não é? A fome, propriamente dita, a atividade econômica sustentável, já que na agricultura familiar a gente tem um impacto muito baixo ambiental, a equidade de gênero, né? É importante dizer que nós temos aí mulheres liderando esses segmentos. Na agricultura familiar nós temos, inclusive, o exemplo de Dona Cícera, que está no assentamento lá na cidade de Bom Jesus e conseguiu, através do crédito da agência de fomento, comprar um equipamento que permitiu, né, ela conseguir melhorar a qualidade da produção das hortaliças e da fruticultura que ela tem ali naquele assentamento. Além disso, também é importante colocar aqui a geração de emprego e renda, a própria parceria com as comunidades que nós temos, enfim. E esse trabalho é feito em comunidades quilombolas e também nos assentamentos, ou seja, lugares, comunidades mais vulnerabilizadas que não tinham acesso ao crédito. Então, a AGN está chegando onde nunca se teve acesso ao crédito, em comunidades, inclusive, que não eram bancarizadas. Outra coisa importante também colocar é uma linha de crédito muito nova que nós criamos há poucos meses, que é a linha de crédito, né, de microcrédito, para quem é da pesca, no Rio Grande do Norte. Nós temos lá no estado cerca de 400 quilômetros, né, de litoral, mas a pesca que nós estamos atendendo, não estamos atendendo apenas do litoral, mas também de cidades que têm açudes, barragens, enfim, tanques, né, com criação de tilápias. Então, nós estamos atendendo também o microcrédito através da pesca, né, que é um segmento, uma atividade econômica muito importante no Rio Grande do Norte, e, inclusive, incluindo socialmente, não é, economicamente, esses segmentos. A pesca no Rio Grande do Norte é passada de geração em geração. Eu queria até colocar aqui para vocês que eu tive a oportunidade de conhecer um avô, um pai e um filho que trabalham na pesca, né, na pesca artesanal, que foram contemplados com crédito. Então, nós estamos vendo também, não apenas o desenvolvimento econômico, mas o desenvolvimento social, porque nós não fomentamos apenas negócios, nós fomentamos pessoas. Então, são esses duas experiências que nós deixamos aqui à disposição de todos, né, que queiram conhecer, inclusive, mais de perto, né? Era o que nós queríamos destacar nesse momento, porque nosso tempo já está sendo esgotado, mas estou à disposição nas considerações finais também para fazer alguma complementação. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Márcia, muito interessante, muito rico. Vamos passar agora a palavra para o Diogo Hilário, dos pretendentes do BRB. Boa tarde a todo mundo. Primeiro, cumprimentar a Márcia, o André, o Luciano, o Bruno, o professor Francisco. Então, agradecer aqui o convite do BRB estar representando aqui as nossas ações voltadas para micro, pequenas empresas e microcrédito, né? Quando surgiu a pandemia do Covid lá atrás, o banco, com o papel social que ele tem que ter de desenvolvimento com a cidade, com a preocupação com a cidade, o banco lançou 2 programas, né? O Supera e o Acredita, que basicamente era mexer em condições mais favoráveis para a liberação de capital de giro, alterando, reduzindo taxa de juros, aumentando o prazo, dando carência, para que as empresas pudessem sobreviver no momento ainda de muita incerteza, né? Esses 2 programas que liberaram, tinha tanto questão de pessoa física quanto de pessoa jurídica, eles foram responsáveis por liberar 8,2 bilhões de crédito aqui em Brasília. Desses 8,2 bilhões, especificamente para a pessoa jurídica, que é o nosso foco aqui, nós liberamos aqui 1,7 bi, que representou um crescimento de 411% da carteira de crédito do banco até então. Então, dentro desse sucesso que o banco teve nesses 2 programas,
nós lançamos agora, recentemente, na segunda-feira, para ser mais preciso, o programa chamado Avança DF. Nos mesmos moldes, né, que foram criados outros 2 programas anteriores, aí agora com o objetivo também de alavancar a produção aqui das empresas, da sustentabilidade ao negócio. Então, a gente esticou o capital de giro para até 72 meses, carência de até 12. Em caso de investimento, a gente também ampliou o prazo para até 120 meses, com 24 meses de carências. Reduzimos as nossas taxas de juros também. Nós estamos trabalhando hoje com taxas de juros de 0,55 mais CDI. Então, em condições bem propícias ao desenvolvimento das empresas também, para a gente obter o mesmo sucesso que teve nos programas anteriores aqui para a gente, né? Também a gente lançou a nossa maquininha BRB Pay, com condições bem diferenciadas, né, para a gente poder auxiliar os pequenos empresários aí, com taxas de débitos a partir de 1,29, crédito 2,19, parcelado 2,69, antecipação desse crédito a 0,99. Então, assim, qual que é a nossa preocupação? De dar sustentabilidade ao negócio. Carência para que as empresas possam passar por esse momento de dificuldade, que a gente achou que a pandemia estava acabando, e quando ela acaba vem a guerra, né, professor? Então, assim, parece-me que a gente não consegue sair desse looping, né, que a gente está entrando aqui. Então, essa foi a preocupação que o banco teve de lançar esse novo programa agora aqui para a gente também. Então, quem quiser mais saber mais condições, alguma coisa específica, pode procurar nossas agências. Todas elas já estão preparadas para atender todo mundo. Ou pelo site, né? O nosso site para a gente poder ter as condições, como é que você vai conseguir fazer o acesso a esse programa, que é o avancadf.brb.com.br. E tratando agora aqui, professor, aproveitando aqui o tempinho, falando mais especificamente do microcrédito, né, que é a nossa relação aqui, o banco liberou agora 19,5 milhões de funding para a gente poder trabalhar com essas empresas no microcrédito. O ticket médio das operações no microcrédito é um ticket médio de R$2.000. Então, a gente consegue atender aí em torno de 9.000 a 10.000 pessoas, aí, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, nas nossas linhas de crédito. A gente tem as linhas de crédito para capital de giro, que é para aquela pessoa que é só dar o reforço de caixa, para investimento também, que é para questão de obra, aquisição de máquinas, equipamentos, reformas, que a gente também consegue fazer, o misto, né, que a gente consegue fazer tanto um quanto o outro também atrelado, não precisa apresentar projeto, é só a gente baixar o nosso aplicativo, acreditar BRB lá na Play Store, lá que a gente consegue ter todas as condições e por lá mesmo a pessoa faz o cadastro, o próprio consultor entra em contato, melhora as condições, verifica qual é o melhor enquadramento que a gente pode ter. A questão de aval também, que a gente tem, que a gente consegue trabalhar com aval o misto, né? Então, o aval solidário, desculpa, né? O grupo solidário, que a gente consegue 3 a 5 pessoas movimentam um grupo, né? Então, um avaliza o outro para poder dar sustentabilidade ao negócio, redução de taxas de juros, facilidade na liberação do crédito. Então, assim, o banco ele preocupou desde o início lá da pandemia, como que a gente vai dar sustentabilidade às empresas, a gente renova o programa, renova o nosso compromisso com a população do DF, do que vocês precisarem, de como as empresas podem trabalhar. Nossas agências ficaram disponíveis e ampliamos a nossa participação e o fundo liberado para o microcrédito também, que tem características bem específicas, né? Ele é um pouco diferente, com a taxa de juros diferenciada, com prazos diferenciados também, e a questão de agilidade. Então, quando a gente consegue fazer tudo isso pelo aplicativo hoje, você não precisa se dirigir até uma agência, a gente consegue baixar o custo e transferir isso para a taxa de juros, que fica mais em conta, né? Então, acho que essas são as ações principais que o banco está tomando para apoiar aí, professor, tanto o micro, né, pequenas empresas, especificamente no microcrédito também. Muito obrigado, jogo muito interessante. Vamos ouvir agora, à distância, o doutor André Godoy, diretor da FINEP, com quem eu tive o prazer de trabalhar quando era do Conselho de Administração da organização. André, bola com você. Olá, boa tarde. Gostaria de cumprimentar o professor Francisco Gaetani, um amigo. Gostaria de cumprimentar a Márcia Maia, presidente da Agência de Fomento do Rio Grande do Norte, o Luciano Ribeiro, superintendente do Cicobi, Bruno Pena, diretor do Banco do Nordeste, Diogo Hilário, superintendente do BRB, bem como o amigo também, Caetano Mintilo, do SEBRAE, com o qual nós estamos com grandes parcerias em prol das pequenas empresas. Antes de tudo, digo que é um prazer estar aqui no Fórum de Desenvolvimento da BDE 2022, momento importante para a discussão do desenvolvimento sustentável, e para falar aqui um pouco sobre o papel das pequenas empresas nesses desafios que nós temos, né? Eu acho que não há momento mais
propício para se falar de desafios e adversidades do que esse ano. Acho que, como foi dito, né, passamos primeiro com uma crise de saúde, o mundo, depois uma crise climática com os efeitos, e agora uma crise inflacionária mundial, aí, oriunda de uma crise humanitária na Europa. Então, a adversidade não nos está nos últimos anos. Acontece que, talvez hoje, a maior preocupação do brasileiro, e aí é o ponto que eu gostaria de falar bastante, é o emprego. Essa não é uma preocupação somente no Brasil. Nos países em desenvolvimento, sobretudo com a massificação do uso da inteligência artificial, tende a se tornar um problema mais agudo, sobretudo para aquelas atividades menos qualificadas. E eu digo que as pequenas empresas e as médias empresas têm um papel fundamental na requalificação da nossa economia e na empregabilidade da nossa população. E a BDE, né, e todas as instituições que a compõem, têm dado um redirecionamento e um apoio forte para que as nossas pequenas e as médias empresas possam cada vez mais trabalhar em prol da sociedade, gerando qualidade de vida para a população. Eu gostaria de falar aqui um pouquinho sobre o papel da inovação nas pequenas e médias empresas e um pouco o papel de todo o sistema de fomento e da FINEP, a qual que eu represento em particular, e como que isso efetivamente pode apoiar fortemente na redução do desemprego. Digo antes de tudo que, e aí que o Caetano pode falar com até mais propriedade, hoje as pequenas empresas empregam mais de 60% dos empregos formais brasileiros. E eu digo que as pequenas empresas inovadoras são a melhor saída para o aumento da produtividade da economia brasileira e abertura de novos empregos qualificados, né, para que a gente possa subir o patamar e, consequentemente, os salários. Né. E é nesse cenário, né, como um todo, que a FINEP vem redirecionando, e aí, professor Gaetani, eu atendendo a sua provocação aqui, eu gosto de dizer que a FINEP redirecionou seus esforços para tentar sanar aquelas que a gente chama das falhas de mercado, né? É poder apoiar quem mais precisa, né? E aqui eu digo com muita tranquilidade, muito orgulho, que a gente vem redirecionando os esforços para as empresas menores, para as empresas que mais inovam. A FINEP é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações, financia empresas, universidades, pesquisa básica, produtos, né, das doenças raras aos materiais avançados, né? E tem um direcionamento recente bastante sólido para as pequenas empresas, tanto para as pequenas empresas tradicionais, como para aquelas inovadoras que se convencionou chamar de startup aí nas últimas décadas, né? Então, alguns números, só para se ter uma ideia, né, dados de 2020, aí dos potenciais unicórnios naquela ocasião, 20% eram financiados pela FINEP. Unicórnios, aquelas empresas, pequenas empresas, que já deixaram de ser pequenas empresas e passaram a valer mais de $1 bilhão. Né? Financiamos quase 1.000 startups, só em 2021, quase 1.000 startups. Esse é um número considerável, né? Por meio de 5 programas, um voltado exclusivamente para mulheres inovadoras, né? E aí foi falado bastante no painel anterior, né? FINEP Startup, né, com investimento de R$1 milhão para cada startup, além de programas em parceria com todos os estados da federação para startups nascentes, por assim dizer, né? Tem atualmente mais de 180 milhões para parques tecnológicos, né, que abrigam em pequenas empresas inovadoras. Isso para você ter uma ideia desse volume, só esse ano, 180 milhões, a gente está falando que é mais do que foi feito nos últimos 20 anos de Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É muito recurso para a estruturação de parques. Mas esse ano teremos 700 milhões de reais em subvenção econômica, são recursos a fundo perdido para empresas, né? E com um foco específico em empresas, em pequenas e médias empresas,
esses recursos é o maior volume de subvenção econômica da história do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A gente não está falando de pouca coisa. E, por fim, gostaria de falar também que nós temos aí, assim, toda a BDE, todas as instituições que fazem parte da BDE, a FINEP, né, com o programa de InovaCred, para créditos para pequenas empresas inovadoras, mais de 780 projetos apoiados nos últimos anos, 2 bilhões em crédito. Olhando, é muito bom estar aqui com o Sebrae, né, nesse painel. Nós anunciamos recentemente uma parceria de R$1 bilhão para pequenas empresas, né, de crédito orientado, ou seja, não é crédito exclusivamente o recurso, mas sim com todo o apoio que o Sebrae traz, a capilaridade que o Sebrae traz e a expertise que a FINEP tem em inovação. E em breve, né, Caetano, eu vou aqui, de certa forma, antecipar algumas coisas. Lançaremos em conjunto, FINEP e Sebrae, o primeiro fundo garantidor do Brasil para inovação. Né? Isso vai ser um passo fundamental para garantir liquidez, trazer as garantias, que é um problema estrutural da economia brasileira, para o crédito para as pequenas empresas. Eu encerro por aqui, professor Gaetano, agradeço e desejo a todos uma boa tarde. Muito obrigado, André. Prazer revê-lo e ouvi-lo. Lembrança à turma toda aí da FINEP. Vamos ouvir agora o Luciano Ribeiro, superintendente do Centro Cooperativo da Sicoob. Também à distância nos trará a sua mensagem. Boa tarde, professor Francisco, colegas de painel. É uma honra, uma satisfação muito grande estar compartilhando com vocês esse momento aqui no evento da BDE. Pela abordagem que o André acabou de fazer, a gente percebe o escopo amplo, muito amplo da questão, né? Mas uma coisa que eu gostaria de destacar é como nós temos elementos transversais entre nós, instituições deste painel. Bancos regionais, agências de fomento e instituições parceiras para o desenvolvimento da nossa economia, com foco nas pequenas e médias empresas e nos microempreendedores individuais. Esses elementos que nos unem transversalmente, certamente poderia ser melhor compreendido se nós tivéssemos, né, professor Francisco, aqui a apresentação explícita de um mecanismo multiplicador keynesiano, de que cada vez que a agência, a AGN, o BRB ou uma cooperativa de crédito amplia sua atuação na intermediação financeira local ou regional, como que isso intensifica o crescimento econômico, substituindo importações, gerando emprego locais, né? E se isso vier acompanhado de inovação tecnológica e ganho de produtividade marginal, melhor ainda. Especificamente, falando um pouquinho do cooperativismo financeiro, uma das características assim, principais é a relação dual, né, do empresário com a cooperativa. Ao se associar, ele passa a ser o cooperado, o proprietário da instituição e, junto com sua comunidade, vai direcionar a atuação da instituição financeira na sua região. Isso tem um poder de alavancagem de emprego e renda ainda maior, o que a gente chama de espiral virtuosa do cooperativismo financeiro. Para vocês terem uma ideia, em 336 municípios hoje, nós somos a única instituição financeira presente. Quando isso ocorre, nós agregamos tanto valor na comunidade, porque você passa a facilitar e propiciar todo um portfólio de serviços e produtos financeiros que faz com que a comunidade possa ali mesmo promover a sua poupança, seus investimentos e sua tomada de crédito, para giro, para investimento, enfim, para gestão de recebíveis, né? Falando especificamente da nossa atuação recente, à semelhança do nosso colega do BRB, que é um banco que tem tido um crescimento extraordinário e uma atuação muito bacana junto ao nosso público-alvo aqui do nosso painel, recentemente na pandemia, que foi bem narrada aí pelo André, nós tivemos um movimento muito interessante do cooperativismo financeiro brasileiro, e com destaque, evidentemente, para o Sicoob. É a terceira grande crise econômica que nós enfrentamos, na qual o cooperativismo financeiro registra um crescimento muito importante na sua participação na intermediação financeira nas comunidades do interior do país. Para vocês terem uma ideia, em 2018, junto às empresas, micro e pequenas empresas, representando 95% do nosso associado pessoa jurídica, 95%, nós tínhamos 19 bilhões de operações de crédito. E agora, no final de 2021, nós chegamos a 51 bilhões em operações de crédito. O que isso traduz para a gente? Traduz que o cooperativismo não fecha as portas no momento de dificuldade. Nós temos que calibrar a nossa régua de risco,
conhecer cada vez mais no detalhe o nosso associado pessoa jurídica, seja ele empreendedor, microempreendedor individual, micro ou pequena empresa, e trabalhar o pré-crédito de uma forma muito consultiva, para que ele possa fazê-lo da melhor forma possível. Quando, no início da pandemia, tivemos aquele início de ensaio para lançar as operações de fomento e anticíclicas do governo, nós lançamos o nosso financiamento de folha, aderimos ao PESE, em seguida lançamos o nosso capital de giro nos mesmos moldes do Pronamp, logo em seguida veio o PEAC, e nós tivemos, para vocês terem uma ideia, o quarto maior desempenho no país, aqui no Sicoob, no Pronamp, com 4,5 bilhões de operações contratadas. Operações não, em valor, reais. O grande lance dessas linhas governamentais foi a solução da questão da garantia, e vocês acompanharam isso de perto. Porém, indo além, finalmente celebrando nossa parceria com um dos principais parceiros do cooperativismo financeiro para o desenvolvimento da micro e pequena empresa, o SEBRAE, a gente aderiu ao FAMP. E isso permitiu com que em apenas 2 anos superássemos, imaginem vocês, 1 bilhão de operações amparadas pelo FAMP. E desde o final do ano passado estamos aqui ansiosos por ver a parceria FINEP-SEBRAE. E já estamos celebrando nosso convênio com a FINEP para sermos um parceiro estratégico em todo o país, com toda a nossa rede de atuação. Falando de rede de atuação, para vocês terem uma ideia, e mais uma coisa que pode até parecer paradoxal, o Sicoob abre em 2022 mais de 300 agências físicas. E aí nós podemos pensar assim, poxa, mas isso é contraditório. Tanta tecnologia, relacionamento digital, nós vamos abrir agências físicas? Se nós nos recordarmos de um número que eu acabei de citar, 336 municípios nos quais nós somos a única instituição financeira, nós temos ainda muita região no país carente de presença física. E, em muitos casos, principalmente para o atendimento consultivo para micro e pequenas empresas, o olho no olho, a visita no empreendimento, né, do gestor, do gerente de relacionamento, ela é muito estratégica. Dessa forma, o Sicoob, que há 5 anos atrás era a 6ª maior rede do Brasil de atendimento físico, hoje é a 2ª. Né? Estamos atrás apenas de um grande banco público, e isso é uma questão de tempo, porque nós estamos à disposição para onde a comunidade precisar que a gente abra agência, a gente vai se apresentar. Além disso, para as novas medidas emergenciais que já começam a mostrar suas nuances, estamos nos preparando para atuar em todo o país com a mesma energia e já preparando a nossa régua de crédito em parceria com os nossos agentes de negócio, nossos consultores, em especial, viu, Alessandro está aí no público nos assistindo do Sebrae Minas, de olho nos 4.000 novos, viu, Caetano? 4.000 novos consultores do Sebrae que vão chegar, porque a gente quer contar muito com essa parceria para que o nosso crédito seja cada vez mais consultivo. Dessa forma, professor Francisco, eu encerro aqui, né, considerando o tempo pequeno aqui, em função do painel tão amplo, agradeço a oportunidade e me coloco à disposição de vocês. Muito obrigado, Luciano. Parabéns pelo trabalho, impressionante. Uma instituição como o Sicoob, a capitalidade está atingindo. Vamos ouvir agora o Bruno Pena de Souza, diretor do BNB, talvez o banco com a maior tradição de atuação de microcrédito no Brasil nas últimas décadas. Muito obrigado. Queria cumprimentar aqui o professor Francisco Gaetani, os painelistas presentes aqui, a Márcia Maia, o Diogo, os painelistas também que estão aí em conferência e todos que nos assistem. O Banco do Nordeste realmente tem uma operação bastante robusta com relação a microfinanças. A gente vai falar um pouquinho logo mais sobre isso. Eu gostaria, se possível, colocar a apresentação enquanto eu vou comentando aqui. Nas linhas das linhas emergenciais que o banco adotou aí, por exemplo, com relação à pandemia, a gente também fez diversas iniciativas. É muito bom saber que todo mundo trabalhou aí, né, numa convergência, vários organismos aqui relatando as suas ações. É muito bom saber que está todo mundo na mesma trilha, no mesmo trilho de fazer com que os micronegócios e os pequenos negócios, que são alavancadores da nossa economia, que a gente esteja cada vez mais incentivando, estimulando e trazendo alternativas, né? E essas alternativas precisam ser sempre, né, com aquele olhar de ter a inovação, né, provocar essa inovação para os microempreendedores. Nós não podemos ter a visão de que eles vão continuar fazendo, às vezes, o negócio no mesmo modelo tradicional. Eles precisam trabalhar a inovação. Tem que ser negócio sustentável. Qualquer negócio, qualquer
tamanho que seja, não é só grandes corporações ou grandes empresas que precisam que os negócios sejam sustentáveis, e tem que ser sustentável para o cliente dele também e para o nosso cliente. Então, quando a gente financia, a gente está olhando muito esse viés, né, de colocar esses fatores. Então, assim, nessa linha, nós temos assim, 2 programas grandes, o AgroAmigo, que trata na área rural, e o AgroAmigo e o Crédito Amigo, que é na área urbana. O AgroAmigo aí eu destacaria, né, o crédito orientado, tá certo, que é uma questão muito importante, a presença do agente de crédito, que está muito próximo, né. Tem que ter sinergia, e temos, claro, né, com diversos programas do governo federal. Nós somos um banco do governo federal, e, através do Banco do Nordeste, muitas das políticas públicas para a região se viabilizam através do banco, né. Nós temos o Fundo Constitucional de Financiamento, o FNE, e diversas outras linhas que são colocadas, o Pronaf, que são colocadas à disposição do banco para fazer essas políticas públicas, né, que são muito importantes. Pode passar aí, por favor. Então, assim, a gente destacaria também, nessa linha, nas estratégias de financiamento, por exemplo, a gente procurou criar programas que também, como eu falei, estimulasse e incentivasse a inovação e trazer novas tecnologias, e também com uma relação muito forte com relação a custo. Então, você tem lá uma operação de AgroAmigo Sol, que a gente faz com que incentiva que o empreendedor, mesmo sendo micro ou pequeno, né, ele começa a pensar nessa redução de custo. A gente sabe que a energia é uma questão cada vez mais cara. A gente também tem um programa de levar a questão da internet para o campo. A gente sabe que isso hoje é uma ferramenta importantíssima, até mesmo para escoar a produção. Tá? Então, nós temos um programa lá, que a gente chama de AgroAmigo Net, que a gente leva, tá, esses mecanismos para que ele possa ter também essas mídias, tá certo? E trabalhar essas redes sociais para fazer também o seu negócio, fazer a sua produção girar, tá certo? Então, na mesma linha, pode passar também, na mesma linha, a gente tem aí o Crédito Amigo, que aí a gente trabalha mais a linha urbana. O Crédito Amigo também, a gente estimula que ele tenha todas essas questões que a gente falou, olhando a questão ambiental do seu empreendimento, olhando a questão de pensar em inovação. A gente tem um agente de crédito que orienta. Às vezes eles sabem fazer a contabilidade dele, mas de uma forma muito ainda numa caderneta, às vezes uma coisa assim que se ele perder, às vezes até aquela caderneta. Então a gente procura estimular também ele usar não só os mecanismos que existem hoje, planilhas, mas mecanismos que possam fazer com que ele tenha uma estrutura maior de controle também do que ele está vendendo, do que ele está consumindo para fazer a sua produção rodar. Então, pode passar, por favor. Como o professor falou, é um programa muito grande. Nós emprestamos somente no ano passado algo em torno de 12,5 bilhões em 2021. A meta, a gente, em 2022, alcançar algo em torno de 14 bilhões. Isso a gente faz com operações na faixa de R$3 mil. Então, vocês imaginem fazer esse negócio aí de 12,5 bilhões com um ticket médio de R$3 mil. É uma operação gigantesca, mas é uma operação já consolidada, ela tem mais de 20 anos, então nós fomos aprendendo ao longo do tempo, e hoje realmente é um programa referencial, inclusive do governo federal, e com sinergia e com perspectiva até de ser ampliado para o resto do Brasil através de outros mecanismos, através de outras instituições. Tá? Pode passar, por favor. Aí só trazendo alguns números rápidos, tá? Então já falei o valor contratado, o ticket médio, uma carteira ativa de 2,5 milhões de clientes, né? Quantidade de empréstimo aí 4 milhões de operações, né? Uma quantidade enorme, mas tem uma estrutura não só de logística, mas uma estrutura também de sistema, uma estrutura de pessoas que já tem um nível de qualificação, um nível de produtividade muito elevado, que permite que a gente alcance esses números muito importantes. Tá? Nessa linha de fazer o ajuda, o apoio também na pandemia, a gente, ao longo do ano, desenvolveu diversas soluções, né? Não só prorrogação de dívidas, que isso era importante também, mas a gente procurou também, naqueles empreendimentos que não foram afetados, também estimular mais ainda o crédito. Enfim, então, as soluções que o Banco do Nordeste faz e tem feito com relação às micro e pequenas empresas e os pequenos negócios, é uma atuação de governo federal, mas é muito importante saber que a gente tem diversos outros organismos aqui trabalhando
esse público que é muito importante para a nossa economia. Então, eu fico aqui à disposição para a gente debater mais um pouco logo em seguida. Obrigado. Muito obrigado, Bruno. Vamos ouvir agora Caetano Minquilo, coordenador de capitalização e serviços financeiros do SEBRAE. Vamos falar à distância. O presidente da Fundação, né, Banco do Brasil, onde eu passei, a gente teve várias interações aí. Mas é um prazer estar com todos os parceiros aqui, o André, o Luciano, a Márcia, o Diogo e o Bruno, todas as instituições aí que trabalham em prol dos pequenos negócios e que têm uma atuação diferenciada em relação a isso. Quando a gente olha para a pandemia, que foi um período crítico, né, o SEBRAE ele se reposicionou em relação ao seu fundo de aval. Todos nós sabemos que os pequenos negócios eles têm dificuldade de acesso a crédito. Primeiro, porque não tem histórico, né? Segundo, porque não tem garantia. Então, o fundo de aval do SEBRAE, o FAMP, ele foi criado em 95 e já avalizou mais de 500 mil operações nesse período. Durante a pandemia, ele foi feito um ajuste no seu design e o SEBRAE conseguiu fazer 30% de aval de todo o seu período de história do FAMP. Então, a gente chegou aí a um market share de operações para pequenos negócios em torno de 3,5% avalizado pelo SEBRAE em nível nacional. Isso é algo bastante significativo. Quando a gente vê esse avanço do FAMP e ele como uma solução para os pequenos negócios, muito do que todos falaram aqui, né, o Luciano, o André, em relação ao crédito assistido e o crédito orientado, né, o Bruno também falou disso, a importância do crédito assistido e do crédito orientado. Quando você tem uma orientação para o pequeno empresário, ele faz uma reflexão. Primeiro, se ele precisa do crédito. Segundo, que tamanho ele precisa desse crédito. E terceiro, se ele tem capacidade de pagamento. Essa reflexão ela pode contribuir para a perenidade das empresas e para a redução da inadimplência. Então, hoje a gente vê uma inadimplência menor nas operações do FAMP do que aquilo que a gente vê em linha com o que está no Bacen, divulgado aí pelo Bacen no mercado geral. Hoje a inadimplência do FAMP está em torno de 2,8%, e isso a gente atribui muito a essa orientação. Se a gente fez 30% da história do FAMP durante a pandemia, no crédito assistido nós fizemos, só na pandemia, 70 mil orientações. Isso é bastante significativo, como eu disse aí, para mitigação de risco, mas muito mais do que isso, né, para a própria orientação do pequeno empreendedor para onde ele está levando ali o seu negócio. Com o sucesso do FAMP na pandemia, nós tivemos um insight. Poxa, nós podemos potencializar isso, alavancar ainda mais o FAMP com grandes parceiros. E pela primeira vez na história do SEBRAE, a gente está criando fundo compartilhado de aval. Então, estamos criando 2 fundos, né? Um com a FINEP, de 160 milhões de reais, que vai permitir de 1 a 2 bilhões de reais em crédito. Esse recurso será unicamente para inovação, dentro das linhas de crédito da FINEP, com orientação e crédito assistido do SEBRAE. O André Godoy já falou um pouco disso. Acho que é um modelo muito moderno de compartilhamento de risco, onde você junta 2 grandes parceiros que conseguem potencializar os seus recursos de uma forma muito efetiva. Ao lado disso, nós estamos fechando com o BNDES um outro fundo de aval compartilhado de 300 milhões de reais, que vai permitir até 3,6 bi em crédito através das instituições financeiras parceiras do BNDES, e nós vamos conseguir, com isso, sair de um FAMP hoje, que tem um potencial de aval de até 18,5 bi em operações, a gente vai ali para 24 bi, 25 bi de potencial de operações avalizadas pelo SEBRAE. Acho que isso é um passo importante, tendo visto todo esse sucesso durante a pandemia e tudo que foi feito durante esse período, acho que é uma abertura nova de novos caminhos aí para o FAMP. Eu queria abrir um parênteses aqui.
Assim, o FAMP, nesses 18 bi que ele tem 20 convênios. É indiscutível a importância de grandes bancos, como os bancos públicos, né? A Caixa Federal, o Banco do Brasil, todos os bancos que participam, o BRB participa conosco do FAMP, são 20 convênios. Mas eu queria ressaltar a fala do Luciano, assim, o nosso convênio com o Sicob, ele tem uma singularidade, porque o Sicob, ele chega, talvez, onde o grande banco não chegue com aquela singularidade, que é bem próximo ali do pequeno negócio, e isso vem refletindo no resultado do sistema cooperativo no FAMP, que acho que é de uma importância enorme, porque realmente a gente consegue chegar no MEI, a gente consegue chegar no micro, né, empresário, e de uma forma muito próxima em arranjos produtivos locais, em soluções locais. Isso também traz o cooperativismo para uma importância muito grande dentro dessa questão de fundos de aval. Hoje, acho que a gente tem 2 pontos de atenção, né? A taxa de juros subindo e a inadimplência. Isso vai exigir de nós, a gente já está pensando em fazer semanas do crédito, mais orientação, né? Mais participação dos nossos agentes de crédito, que a gente está aumentando aqui, mais 4 mil agentes no Brasil. Então, isso vai exigir da gente mais assistência, mais orientação para que os pequenos negócios possam se ajustar a esse novo momento e oportunidades virão. A gente sabe, tem sido divulgado aí na mídia, né, que o próprio governo está lançando novos programas aí de apoio às micro e pequenas empresas, e isso vai trazer, com certeza, novas oportunidades para tudo isso que eu disse. Eu queria, por último, frisar uma questão. Nós acreditamos muito, e a gente vai trabalhar nisso, em soluções locais através de fundos municipais, fundos estaduais, da mesma forma que a gente hoje está fazendo com o BNDES e a FINEP, que são grandes fundos que vão beneficiar todos os associados desse sistema que a gente está criando, a gente quer ter um olhar para esses fundos locais, de repente, junto com o município, você fazer ali junto com uma agência de fomento, né, algo voltado para o local e que seja mais ainda customizado para o pequeno negócio. No mais, Gaetano, professor, eu queria agradecer aqui a presidente Janete, o Gordon, né, pelo convite. Nós somos associados da BDE e para nós é um orgulho muito grande estarmos dividindo esse painel aqui. E saibam, assim, podem contar com o SEBRAE. O SEBRAE está aqui para apoiar os pequenos negócios naquilo que for possível, mas a nossa capilaridade nos permite uma assistência a esses empresários que pode levar mais perenidade para essas empresas, que na retomada gerou mais de 70% dos empregos aí, através das micro e pequenas empresas. Então, acho que é isso. A gente fica à disposição aí para as novas discussões. Obrigado. Muito obrigado, Caetano. Queria agradecer a todos os participantes pela objetividade da exposição. Nós temos agora um momento de debate. Então, eu queria abrir para a plateia, para a presente e remota, para as perguntas. E vamos fazer rodada de 3 perguntas, depois a gente vai retomando e repassando. Está aberto para o público questionamentos aos nossos expositores. Bom, enquanto a turma perde a timidez, eu queria fazer uma questão em relação ao fato de nós estarmos numa conjuntura muito particular e como é que nós estamos em relação à aversão ao risco nessa conjuntura, por parte dos pequenos, micros, empresários. Como é que nessa conjuntura vocês estão atuando em relação aos que sentem uma certa dificuldade na interação com a tomada de risco, no momento também que alguns agentes financeiros estão vivendo problemas de liquidez. Uns têm acesso, outros têm escassez. Como é que vocês estão nesse duplo posicionamento? Então, vou seguindo pela ordem original, começando pela Márcia. Eu queria aproveitar, né, agradecer aqui a participação de todos, né, ao compartilhamento de experiências que, com certeza, presidente Janete, isso nos ajuda a fortalecer cada vez mais o Sistema Nacional de Fomento, né? Então, professor Francisco, dizer que a agência de fomento, estou aqui ao lado também de grandes instituições, como o Banco do Nordeste, não é? E os demais que aqui se apresentaram, Diogo, Bruno, André, Luciano, Caetano,
que foram importantes aqui nesse painel, e dizer que nós trabalhamos, né, fortalecendo cada vez mais o nosso setor. Nós temos uma gerência de riscos na agência de fomento e trabalhamos fortemente para mitigar esses riscos, né? Nós trabalhamos o carro-chefe digamos assim, da agência de fomento é o programa do microcrédito do empreendedor potiguar, onde a inadimplência é bastante baixa, né? A nossa inadimplência. Nós trabalhamos também com um bônus da adimplência, né, com juros zero. Isso torna o microcrédito mais atrativo, né? Porque trabalhamos com esse desconto de 100% dos juros para as pessoas para os empreendedores que pagam suas parcelas até a data de vencimento, ou seja, isso é uma forma de incentivar cada vez mais os bons clientes, né, os bons pagadores, né, com esse bônus da adimplência, e isso faz com que tenhamos uma inadimplência bastante baixa, porque temos também um acompanhamento desse programa muito de perto, né? Nós temos uma rede de colaboradores, né? E eu quero aproveitar para agradecer aos colaboradores da agência de fomento, né? Através dos nossos servidores e os nossos parceiros. Nós trabalhamos em parceria com o SEBRAE, por exemplo, né? Para que o crédito seja orientado, seja assistido, não é? Com parceiros como prefeituras, CDLs, associações, como a Associação Comercial e Industrial do município de Mossoró, que é a segunda cidade do Rio Grande do Norte, e, portanto, também temos o apoio total ao setor produtivo do Rio Grande do Norte e à própria agência de fomento do governo do Estado, né? Queria agradecer também à governadora por acreditar cada vez mais na nossa AGN, na nossa agência de fomento, não é? E poder apoiar também com funding, não é? Com recursos para que a gente chegue até o empreendedor, o pequeno empreendedor do estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Márcia, vamos agora ao jogo. Professor, essa é a grande pergunta, né? Como é que você consegue alavancar a sua carteira de crédito, mas receber? Porque o importante, a gente realmente tem que emprestar, mas o dinheiro tem que voltar, né, para o cofre, né? Sim. Com o trabalho do banco, né, um banco que responde ao Tribunal de Contas, e o trabalho realmente é todo dia. O que o banco fez para poder melhorar nessa questão? A gente teve que ajustar a régua de crédito, né, porque a gente recebeu muitos clientes que até então não eram clientes nossos, né, com as condições que a gente apresentou, então levou o histórico do outro banco, o que outro banco que ele tinha, o que não tinha. A gente fez todo um treinamento da nossa base de gerentes, né. Então, treina para que o crédito fosse muito consultivo, realmente, que nem foi colocado aqui, muito bem colocado, de que entender a necessidade do cliente, entender qual era a melhor condição de liberação de crédito daquele cliente. Ampliação dos prazos de carência também foi algo muito importante que a gente fez, porque assim que iniciou a pandemia lá atrás, né, então você tinha empresas totalmente fechadas, que não tinha fluxo de caixa para poder fazer o pagamento mínimo que fosse, né, então a gente também readaptou nossas linhas de crédito para essa realidade. O Grupo Solidário também ajudou muito na questão do microcrédito, né? Então você tinha ali 5 pessoas que um avalizava o outro, aí você diminui o risco e aí você consegue fazer a liberação do crédito. Foi algo importante, uma decisão que a gente também tomou lá. O FAMP também ajuda muito, né, na questão lá do SEBRAE, como a gente consegue enquadrar, como é que a gente consegue fazer para trazer essa garantia, que muito bem colocada aqui pelo Caetano. Em geral, o micro e o pequeno empresário não vai ter a garantia para te oferecer, né? Então, também foi algo importante que a gente fez aqui. E a gente também criou muitos programas de consultoria financeira, né? E tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, para que ele entendesse como é que era o negócio, como é que ele funciona, que no micro e pequeno empresário ele é meio que se mistura pessoa física e pessoa jurídica, né? É meio que um caixa só, a gente resolve tudo só. Então, era interessante a gente mostrar que aquele dinheiro que entra no caixa, nem todo é dele, né? Uma pequena parte dele, né? A maior parte é do empregado, é do aluguel, é do imposto. Então, todo esse trabalho de consultoria que a gente fez junto a ele também, para poder entender melhor o negócio, entender melhor qual linha de crédito que a gente tinha que liberar. Porque, muito bem colocado aqui para o André, a grande preocupação do banco era realmente alavancar a carteira, tem toda essa preocupação, mas era micro e pequena empresa é onde a gente tem a maior empregabilidade. E aí a gente tinha que manter a roda girando, né? Porque cada vez que uma empresa fecha, alguém que vai embora, aquela pessoa deixa de consumir, se ela deixa de consumir, outra empresa acaba fechando e a gente entra num ciclo difícil da gente sair. Então foram essas medidas que o banco tomou ali inicialmente para a gente conseguir alavancar a carteira de crédito, mas com segurança, mantendo os índices de inadimplência ali ideal para o mercado. Muito obrigado, Diogo. André,
FINEP nessa conjuntura aí. Eu digo assim, a FINEP, as operações de crédito da FINEP são para investimento, né, para investimento e inovação. Então, isso, efetivamente, as pequenas empresas sofreram muito durante a pandemia, de modo geral, e o objetivo acabava sendo muito mais a sobrevivência, propriamente, do que o investimento. Então, nós passamos aí por um período difícil, né, no crédito para investimento durante a pandemia e até 2021. Mas, bom, tendo isso, temos uma notícia boa. Estamos vendo uma retomada consistente esse ano, 2022. Só para você ter uma ideia, nesses 2 primeiros meses, nós já fizemos metade do que fizemos no ano passado inteiro. Sim, uma retomada bastante consistente do investimento das pequenas empresas para inovação tecnológica, o que é muito positivo, né, para o Brasil, para as pequenas empresas, para os empregos, para a sociedade como um todo, né. Muito obrigado, André. É bom saber. Luciano? Professor, esse crescimento das nossas operações que eu compartilhei com vocês, ele teve uma situação, um comportamento da nossa inadimplência muito interessante. Né? Nós saímos em 2018 da casa ali de próxima de 4% de inadimplência e caímos agora para o final de 2021 para 1,8% de inadimplência. Isso reflete, sim, um modelo bacana de análise de risco, mas é interessante reconhecer o prêmio das nossas cooperativas de que 52% das tentativas de contratação de crédito lograram êxito no Sicob, que foi o maior percentual da indústria financeira brasileira. Então, isso significa uma predisposição não simplesmente ao risco, mas ao relacionamento. Nós temos um diretor de uma cooperativa lá em Lajinha, não sei se alguém de vocês conhece Lajinha, lá nas montanhas de Minas Gerais, e o William fala que a gente tem que relacionar com as nossas pessoas jurídicas, conhecer nossas empresas, entender suas cadeias produtivas. Nosso papel não é reduzir o risco de uma cadeia produtiva na qual ele se insere, né? Mas é entender a necessidade que ele tem de extensão, como o Bruno falou, de extensão de um capital de giro, de reposicionar o investimento, de renegociar uma operação, de trazer uma operação de suporte governamental, né, de fomentar a adesão de tecnologia. Essa linha da FINEP agora traz para a gente bastante expectativa dentro da indústria 4.0, para a adesão e implantação de tecnologias que desloquem a curva de custo médio para baixo, né, ampliem a capacidade de produção, seja no agro, na indústria, no serviço. Né. Então a gente está muito de olho nisso. Eu acho que parte disso justifica essa queda da inadimplência, juntamente com você dobrar a carteira em 2 anos. Bom, e para o futuro agora, para os próximos movimentos, a gente acredita muito na retomada, né? A gente tem muita fé que essa guerra acaba logo, que isso não vai se estender. A gente ainda tem, né, André, como você mencionou, o aspecto inflacionário, o risco de uma inflação, dessa vez, de demanda, caso a gente tenha uma retomada um pouco rápida de geração de renda, né, porque até agora o que a gente assistiu foi muita inflação de custo, né, então isso tem que ser trabalhado, né? Há um comportamento paradoxal na variável G do nosso PIB, mas é necessária. Então fica um paradoxo, né? Puxa, estica, volta, puxa, estica, volta. A gente monetiza a economia porque é necessário, ao mesmo tempo que a gente tem que contrair a oferta monetária para contrair a inflação, subir na Selic. Então é uma luta de braço que a gente vai assistir em 2022, e nós, instituições que subsidiam o financiamento aí fundamentam o financiamento do desenvolvimento, não podemos nos furtar a estar presente com, mais uma vez, André, você falou, com quem gera a maior parte dos empregos, especialmente nos movimentos de retomada. Muito obrigado, Luciano. Muito interessante, muito boas notícias que nos traz. Bruno. Obrigado. Nós também, assim, na nossa visão, nossos entendimentos iniciais aí, estamos otimistas também. Entendemos aí que o setor de turismo, que sofreu bastante, começa a apresentar uma retomada. Com relação ao próprio orçamento que a gente tem para esse ano, a gente acha que os recursos não serão suficientes para demandas que já estão chegando. A gente vai precisar, talvez, buscar mais recursos, né? Acho que a questão de garantia é muito importante. A gente está pensando aí em criar alternativas de fundo de aval. Acho que o Sebrae aí pode ser uma excelente alternativa, vamos conversar mais, fora outras situações.
A gente está pensando em buscar captação externa, porque às vezes o recurso lá fora é mais barato, então a gente tem condições de emprestar mais barato. Ano passado nós tivemos experiência, fizemos uma captação de 200 milhões para o povo de empreendedoras femininas, 200 milhões de dólares foram todos aplicados, então a gente vai buscar alternativas e é isso. Eu acho que o nosso meio, o nosso mundo é bastante dinâmico e a gente tem sido suficientemente inteligente para buscar as alternativas que o mercado tem buscado. Obrigado. Obrigado, Bruno. Caetano? Bom, Gaetano, acho que nós, do SEBRAE, a gente está acreditando. Nós temos visto, né, a formalização acontecendo, mas a gente acredita numa aceleração disso. O SEBRAE deve tentar contribuir para um aumento dessa formalização, principalmente do MEI, né, que é o microempreendedor individual, que ele deixe de ser um CPF e se torne um CNPJ. Quando a gente vê a retomada de empregos muito baseada na micro e pequena empresa, a gente acredita que na formalização e na simplificação da legislação que tem avançado, a gente consegue contribuir para que isso ocorra de forma efetiva. Acreditamos muito na diminuição aí da simetria de informações, né, através do crédito assistido. Acho que o crédito assistido ele pode contribuir para que o pequeno empresário possa ter uma orientação em relação ao futuro do seu negócio. O crédito é um dos problemas, né, ou um dos desafios, mas com uma consultoria bem estruturada ele pode ter uma melhor orientação. Acreditamos muito nas parcerias. Demos 2 exemplos que prometem ser um grande sucesso, um com a FINEP e outro com o BNDES, e novas parcerias estão a caminho. Acho que o SEBRAE ele tem capilaridade, ele tem condições de contribuir para o acesso mesmo do crédito, principalmente para o pequeno negócio. E o fundo de aval em si, Gaetano, ele é uma forma de você melhorar o apetite a risco, né, de quem cede o crédito. Então, esse é o nosso negócio, né, e o que a gente precisa é crescer nessas parcerias, potencializar esse fundo de aval, fazermos novos convênios, trazermos mais recursos aqui para dentro, que ele retorna para o mercado através de novas operações, e é uma retroalimentação. Também, como disse o Luciano, a gente acredita numa retomada. Acho que alguns setores podem sofrer um pouco mais do que outros, mas a gente vê, né, um crescimento de demanda em várias áreas aí da economia, e isso pode contribuir para uma retomada mais forte. Então, a gente acredita nesse futuro, tem novas coisas vindo aí através de fintechs. Temos que aproveitar esse novo modelo de ecossistema de startups que o André Godoy falou rapidamente, mas hoje a gente tem Venture Capital crescendo no Brasil. O SEBRAE hoje já tem um ecossistema de 8.000 startups que a gente está apoiando ao longo do Brasil. Estamos com o Inova Amazônia, que é um programa de desenvolvimento da região da Amazônia. Assim, vários projetos onde a gente consegue aproximar um fundo de investimento, aproximar um investidor de uma startup que está precisando de um crédito. E isso é um crédito totalmente diferente daquele usual que a gente conhece, né? E o SEBRAE está entrando muito forte nessa aceleração desse crédito para startups também. Então, acho que é um pouco disso, acreditar no futuro. Acho que soluções virão por aí, né? A gente deve ter retomada de novas linhas de crédito também para as micro e pequenas empresas. Acho que a formalização e o microcrédito também vem com força para que a gente possa ter novos horizontes de crescimento aí. Muito obrigado, Caetano. Fico muito feliz e honrada em estar participando desse grande evento, que estou levando na minha bagagem de volta só coisas, experiências inovadoras para que a agência de fomento seja investida. Minha pergunta é para o doutor Caetano, do SEBRAE. Gostaria de saber dele que hoje o SEBRAE é nosso parceiro, tanto lá nacional, tanto estadual como nacional. Minha pergunta é, a gente já começou a fazer a solicitação das primeiras honras de crédito, e se esse prazo de 150 dias que o SEBRAE determina, você não acha que é um tempo muito para que
esse retorno dessas operações sejam honradas? Obrigado, Arlete. Eu vou chamar as perguntas todas, depois a gente passa para o pessoal para responder. Obrigada. Obrigado. Doutora Haroldo. Obrigado. Haroldo Machado, oficial de parcerias e financiamento do Sistema ONU aqui no Brasil. Queria, antes de mais nada, agradecer a todos pelas intervenções, todas muito ricas e complementares. A minha pergunta é mais no sentido do componente da sustentabilidade. Todas as intervenções foram muito interessantes, mas eu senti falta dessa perspectiva da sustentabilidade. Considerando que, infelizmente, no Brasil, muitos dos empresários ainda veem a observância da legislação social e ambiental como meramente um custo, como fazer com que o pequeno e médio, realmente nessa perspectiva da integração das 3 dimensões do desenvolvimento sustentável, possam pensar no desenvolvimento sustentável como uma oportunidade de negócios. Obrigado. Obrigado, Haroldo. Mais alguma pergunta? Audiência? Bom, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar pelo Caetano, responder a Arlete, a pergunta do Haroldo, e a partir daí eu peço que todos já façam suas intervenções finais. Nós temos 2 vídeos ainda para passarmos aqui hoje, então vamos começar pelo Caetano, pedindo a ele que responda a Arlete, ao Haroldo e se despeça da nossa audiência. Bom, Arlete, primeiro, boa tarde, né? Realmente, vocês são nossos parceiros, a Piauí Fomento. Assim, o que consta do regulamento é um prazo máximo para honras de aval. Hoje, nós temos em desenvolvimento uma honra de aval automatizada. Então, o que nós queremos é que, em breve, nós não tenhamos mais trânsito de papéis para honras de aval. Isso ainda não é uma realidade hoje. A gente ainda tem planilhas de cálculo, tem vários processos que ainda são manuais ou semi-manuais, e esse prazo é um prazo de segurança, para que dê tempo de análise e retorno, e inclusive, de repente, tem alguma exigência que precisa ser solicitada, enfim. Mas, para te tranquilizar, assim, a gente está trabalhando numa nova modelagem, a gente quer simplificar tanto o regulamento do FAMP quanto a sua honra de aval. Mas, para isso, precisamos de um tempo aí, acho que uns 6 meses, para que isso chegue num ponto de estar em rota, uma honra de aval aí totalmente digital, tá? Mas vamos fazer o máximo para que a gente reduza esse prazo, para que vocês possam retroalimentar aí o seu canal de empréstimos da Fomento Piauí, né? Em relação à pergunta do Haroldo, nós temos inúmeros exemplos. O Inova Amazônia é um deles, né? É um programa voltado para o manejo sustentável da Amazônia, onde todo projeto de inovação ele gira em torno disso, respeitando o meio ambiente e tudo que se visa dentro de um manejo sustentável, mas nós temos inúmeros exemplos ao longo do Brasil. Aqui a gente está falando de forma muito ampla do crédito, né? E quando a gente fala dos nossos consultores, o SEBRAE tem consultores empresariais que são capazes, né, de dar toda a orientação para esse desenvolvimento sustentável e para a importância desse tema. É um tema assim, da maior importância para que nós tenhamos uma condição de investimento sem inadimplência, com a perenidade da empresa, mas com a sustentabilidade, né, presente naquele projeto. Com certeza, você tem toda a razão. Deveríamos ter falado isso aqui de pronto, mas faltou esse disclaimer aí, mas tá dentro da nossa consultoria, né, do nosso modelo aí de consultoria e assistência do SEBRAE. Bom, muito obrigado, Caetano. Peço agora a todos que façam suas considerações finais, em 3 minutos cada um, retomando nossa ordem, começando pela Márcia. Eu gostaria, mais uma vez aqui, de agradecer a BDE, agradecer a todos a oportunidade de participar desse fórum,
que teve nos vários painéis, debates riquíssimos, né? Muito importante esse compartilhamento de experiências. Agradecer aos colaboradores da Agência de Fomento, né? Os nossos servidores, os nossos parceiros também, que incluem, inclusive, o SEBRAE e outros parceiros também nossos lá na Agência de Fomento. Eu gostaria também de acrescentar que nós tivemos aqui, para dizer para o Caetano, nós tivemos na Agência de Fomento um aumento de 225% na formalização, no caso dos negócios que migraram do setor informal para o setor formal através do microempreendedor individual. Então, foi um número bastante alto dentro da Agência de Fomento, porque nós estamos todo o tempo trabalhando também essa migração do setor informal para o setor formal. Lembrando que nós temos um levantamento interno de que os negócios, quando são formalizados, a inadimplência é muito menor do que aqueles que estão ainda na informalidade. Gostaria também de colocar que outro fator importante do nosso crédito, do nosso microcrédito, é a geração de emprego e renda. Nós conseguimos aí, eu acho que mais importante do que os números, é o resultado do trabalho. É a mudança e a transformação que acontece na vida desses empreendedores, dessas pessoas que estão tendo a oportunidade de acessar o crédito, né? O crédito assistido, o crédito orientado. E nós tivemos aí impactadas diretamente com o crédito mais de 75 mil pessoas, impactadas diretamente, fora aquelas que foram impactadas indiretamente. Então, mais do que fomentar negócios, é importante que a gente fomente pessoas, que a gente pense o desenvolvimento não apenas econômico, mas o desenvolvimento social. Então, dizendo isso, agradeço a todos pela oportunidade, o professor Francisco, que aqui está, e dizer que a Agência de Fomento vai continuar lutando, né, para que nós possamos ter mais funding e possamos ter também menos riscos e atender o maior número de empreendedores que buscam, né, o crédito para fortalecer o seu negócio. Muito obrigada a todos. Obrigado a você, Márcia. Diogo? Professor Breno, respondendo Haroldo, né? O banco criou agora, dentro desse programa nosso, do novo programa do Avanço DF, uma linha de crédito específica para energia solar, né? Então, assim, a gente tem essa preocupação, são taxas melhores, com prazos ainda mais competitivos, né, para poder avançar nessa linha de crédito aqui, que a gente também entende que está em ascensão, né, e é importante que a gente auxilia o setor produtivo nessa linha de crédito específica. E, dependendo do projeto que a pessoa for apresentar para a gente, é solicitado também o impacto ambiental que aquele projeto pode vir a ter. Então, para a gente poder também verificar se a gente financia ou não a viabilidade daquela questão. Essas são as linhas principais que o banco trabalha hoje na questão de sustentabilidade. Tá? Também gostaria de agradecer a participação, o convite, né, que a gente teve aqui, a participação de todos aqui nesse projeto, né, nesse painel, que acho que trouxe coisa importante para o desenvolvimento aí do micro e pequeno empreendedor. Colocar que o BRB está à disposição, do mesmo jeito que a gente teve lá atrás, quando começou a pandemia, agora também a gente não vai se furtar a nossa responsabilidade de banco social. Então a gente está uma nova parceria, uma nova linha de crédito, colocando aqui à disposição dos micros empreendedores, do pequeno empresário, para a gente poder avançar aqui também. O banco, a gente separou o que é varejo, o que é atacado. Tem uma diretoria só de atacado e a gente tem uma diretoria só de varejo. Criamos uma gerência também específica para microcrédito, que é para estar pensando em 24 horas como que a gente pode fazer, como a gente pode avançar, como o mercado está trabalhando, onde é que a gente pode melhorar, onde é que a gente pode atender o maior número de pessoas, onde é que a gente pode alocar os nossos recursos, né? Então, é importante que a gente está tendo também esse papel social aí que a gente tem que estar atendendo e preocupando sempre com a questão do emprego, né? Cada vez que a gente ajuda um microempreendedor, que a gente ajuda um pequeno e um médio empresário, o pequeno empresário, a gente está conseguindo manter o emprego, aumentando aquele negócio, gerando mais empregos e fazendo a roda da economia girar. Porque acho que a melhor forma da gente poder auxiliar é dando empregabilidade, dando dignidade para a pessoa que tem lá o seu emprego, né? E que a gente consiga auxiliar aqui na academia, então, na economia. Então, assim, professor, obrigado. Obrigado, Márcia, o André, Luciano, Bruno e o Francisco Caetano aí. Caetano, estamos aí à disposição. Obrigado, Diogo. Sem mais delongas, André. Bom, queria falar um pouquinho aqui sobre a questão da sustentabilidade.
isso é uma preocupação, muito embora a gente não tenha dado a devida ênfase, muito forte, tanto na BDE quanto na FINEP, tá? Então, a BDE promoveu, junto a todos os seus associados, uma avaliação, um diagnóstico em relação à carteira, né? Depois podem ser trazidos os números, que foram bastante alvissareiros ali no que toca ao apoio das instituições de fomento a projetos com objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. A FINEP vem fazendo um trabalho junto com o BID, né, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, de avaliação e criação de metodologia em relação à descarbonização nos projetos de inovação tecnológica, tá? A BDE também vem trabalhando junto com o BID nesse mesmo sentido. Isso no que toca ao diagnóstico, tá? No que toca às ações propriamente ditas, né, já foi colocado aí também pelo Caetano, né, no SEBRAE, nós também temos aí algumas ações relacionadas ao tema da sustentabilidade, né, seja ela nos seus diversos aspectos. Gostaria de chamar a atenção aqui para ações de subvenção econômica de bioeconomia na Amazônia, transformação digital, e também para aquelas ações de uma linha de financiamento específica para sustentabilidade, para absorção de tecnologia, né? Não somente o desenvolvimento tecnológico, que é o coração, né, da inovação, quando o desenvolvimento ocorre no país, mas também para absorção de tecnologia pelas empresas, para que elas possam reduzir suas emissões, né, trabalhar a questão da descarbonização, entre outros aspectos. Tá? Agora, não tem como deixar de falar, como disse a Márcia, o emprego, né? Os objetivos de desenvolvimento sustentável, um deles é a questão do emprego digno, e o emprego digno, a pequena empresa é o locus, tá? É onde a gente consegue trazer uma mudança de patamar, e o papel das instituições de fomento é crucial nesse sentido. Obrigado. Valeu, André. Obrigado. Luciano? Sou Francisco. Nós temos uma expectativa muito grande agora com 2 parcerias em curso. A primeira, já finalizando os aspectos operacionais com o BASA, por meio da qual nós vamos contribuir com o trabalho do Fundo Constitucional do Norte, ali em toda a região norte. Já operamos em parceria aqui com outras instituições operadoras no Centro-Oeste, com o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, e já estamos em finalização dos aspectos operacionais da parceria com o Banco do Nordeste, para contribuir no trabalho com o Fundo Constitucional do Nordeste. Notadamente, nosso foco na pessoa jurídica, como os números que eu passei anteriormente, é com micro e pequenas empresas e com microempreendedor individual. No aspecto de sustentabilidade, só para finalizar, vale ressaltar uma coisa que eu tenho conversado muito com os colegas aqui do Cicobi, que a gente tem muita coisa bonita sendo feita nas nossas comunidades, mas nós precisamos divulgar isso. Hoje o Cicobi alça a casa dos 35 bilhões de crédito rural financiado, e a Márcia tem essa experiência que ela narrou, bonita, de proximidade das comunidades tomadoras de crédito rural, e com certeza muito dentro do que se tem de mais evoluído, mais moderno em termos de sustentabilidade. Nós precisamos registrar isso, certificar, divulgar. No aspecto da indústria também é a mesma coisa. Dessa forma, a gente se coloca à disposição. Agradecemos à BDE. Janete, parabéns pelo evento, conte conosco, estamos juntos. Isso que FINEP e SEBRAE narraram aqui da proximidade das inovações, de parcerias, tem que ser replicado entre nós, bancos de desenvolvimento, bancos regionais, Banrisul, BRB, sistemas financeiros cooperativos, Cicobi, Sicredi, Ailos, Cressol, para juntos tentarmos fazer finalmente valer essa aceleração que a gente quer junto com as micro e pequenas empresas. Obrigado, professor Francisco. Obrigado, Luciano. Bruno? Haroldo, né? Muito importante aí a sua colocação com relação à questão da sustentabilidade. Vou procurar falar rapidamente, que é a razão do tempo. Eu acho que a questão é trabalhar, como os outros comentaram aí, a orientação, a capacitação, e isso nós fazemos lá, nós procuramos, muitas vezes, antecedente ao crédito, fazer essa orientação e essa capacitação. E eu acho que está todo mundo numa jornada. Os bancos estão numa jornada, está certo, de exigir isso dos clientes, as grandes empresas também, boa parte delas também está na sua jornada, e os pequenos negócios também. Nós estamos otimistas que a humanidade tem essa preocupação e que vai todo mundo caminhar
para que nós tenhamos negócios sustentáveis, indo além da questão apenas econômica e financeira. Tá? Queria agradecer aqui o convite, né, e dizer também que o presidente do banco aqui não pôde comparecer, ele está no evento na Bahia, o presidente Gomes, né, mas gostaria de participar do evento. E agradecer mais uma vez à BDE pelo convite da participação do Banco Nordeste e aqui aos panelistas e a todos que estão nos assistindo aqui no auditório e também em videoconferência. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Nós assim caminhamos para o encerramento do nosso painel. Nós temos 2 vídeos ainda para serem apresentados, mas vamos desfazer a mesa. Queria parabenizar a Janete, a BDE. E nesses últimos anos, eu não me lembro de ter participado de um evento tão construtivo, tão propositivo, tão assertivo, um astral de um Brasil que olha para frente, que olha para a produção da riqueza, inclusão do seu povo. Então, todos de parabéns. Então, passo agora aqui a palavra para a nossa coordenação para o vídeo. São 2 vídeos que nós vamos ter agora, que acho que são 2 casos muito ricos para a gente aproveitar. Peço só um pouquinho de paciência. O Banesp tem a tradição em microcrédito com mais de 18 anos de atuação. Já liberou em torno de 900 milhões de reais em uma atuação conjunta com a Agência de Desenvolvimento do Estado, a ADERES, e o SEBRAE. A ADERES mantém agentes de crédito em todas as 78 prefeituras municipais do Estado, estando próximo à comunidade para prestar o suporte e orientações necessários aos interessados no programa. No período da pandemia, nossa atuação foi fundamental, pois a partir de março de 2020, o Banesp concedeu mais de 122 milhões em microcrédito emergencial, beneficiando mais de 13 mil empreendedores capixabas. Somente na inovadora linha de crédito emergencial Covid-19, com taxa de juros zero, equalizada e garantida pelo Fundo de Aval criado pelo Governo do Estado, foram mais de 33 milhões de reais. As linhas que compõem o nosso crédito atendem desde mulheres empreendedoras através do microcrédito juntas, a micro e pequenas empresas com capital de giro e investimento acelera, e também aos microempreendedores individuais e autônomos. O nosso crédito promove a inclusão social, geração de empregos, renda, desenvolvimento local. É o nosso compromisso com a democratização do crédito e a inclusão social e financeira da sociedade capixaba por meio de nossa carteira de microcrédito. Meu nome é Humberto Mira, eu sou diretor-presidente da Desenvolve Alagoas, Agência de Fomento do Estado de Alagoas. É um prazer estar participando da 7ª edição do Fórum de Desenvolvimento da BDE. Nossa agência teve no último ano um crescimento da ordem de 13 mil %. Nossa carteira de crédito hoje está chegando a 45 milhões. E tudo decorreu de um programa lançado pelo Governo do Estado no dia 12 de março de 2021 e que fez um ano agora no último dia 12 de março de 2022. Um programa que veio para atender em primeira mão os segmentos turísticos de bares, restaurantes similares, extremamente afetados. O nosso estado é um carro-chefe na parte econômica e nós, de um programa inédito, onde o governo do estado é responsável pelo pagamento dos juros e da taxa de abertura de crédito para os MRs, microempresários da área do turismo. E houve também o lançamento para os MEIs, só que os MEIs foi aberto a todos os segmentos. E com isso, os MEIs tinham um benefício de, além dos juros, 50% do capital, que era limitado até R$4 mil, um mínimo de 2 e um máximo de 4. O sucesso foi tão grande que nós fizemos mais de 25 milhões de crédito aos MEIs e 12 milhões de reais aos microempresários do segmento turístico. A contrapartida para os microempresários do segmento de bares, restaurantes, similares, pousadas, etc., era a manutenção do emprego. E nós conseguimos manter 10 mil empregos, o que beneficia diretamente mais de 40 mil pessoas. E os MEIs, nós fizemos
mais de 8 mil créditos, atingindo aí 24 mil famílias, pessoas da família. Então, um programa assim que eu desconheço no mercado, onde o governo ficou responsável pelo pagamento de juros e pela metade do pagamento dos mês. Então, é um case maravilhoso e Alagoas está de parabéns e a gente queria partilhar com vocês.